Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no canal. De novo, eu sou o Matheus, professor desse curso. E o cara que vai te levar a um entendimento maior da química, seja para vestibular, seja porque você tem mais interesse. E na aula de hoje, a gente vai começar a juntar as coisas. A gente vai começar a juntar o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, os dois pilares da química, energia e átomo. Se você não viu ainda, eu recomendo ver, porque a gente vai usar muito essas aulas ao longo de todo o curso. E na aula de hoje a gente vai estudar meio que o carro-chefe da química, aquilo que a química mais se preocupa em estudar na maioria das vezes, as transformações químicas. Quando você junta duas substâncias e você dá origem a substâncias novas. Ou, se você quiser um nome mais simplificado e mais corriqueiro, né, que as pessoas mais estão acostumadas a usar, hoje a gente vai aprender sobre reações químicas. E por que aprender sobre isso é importante para a gente? De novo, a química ela é pautada em cima de reações químicas. A gente estuda a reação química o tempo todo. E essas reações químicas vão dar origem a compostos, a outras substâncias. O universo, por exemplo, se você olhar a quantidade de substâncias, parece uma coisa muito complexa. Se você for considerar todas as substâncias já catalogadas e identificadas pelo homem, sejam naturais ou sintéticas, né, que o homem fez, a gente vai chegar aí um pouco mais de 50 milhões de substâncias. Mas a diversidade de substâncias não representa necessariamente para a gente agora uma diversidade das coisas que compõem elas. Essas 50 milhões de substâncias vêm da combinação de 117 elementos. 117. Ou seja, é muita combinação, são várias combinações possíveis que vão gerar essas 50 milhões de substâncias. Umas mais simples, outras mais complexas. Mas, para o nosso entendimento agora, a gente precisa compreender melhor o que são esses termos, né? O que é um elemento, o que é uma substância. A gente vai se aprofundar mais nisso em aulas futuras, mas para entender melhor, agora a gente tem que entender necessariamente o que é um elemento e uma substância. Um elemento, no caso, a gente pode considerar como um átomo com características diferentes que vão distinguir, né, diferenciar ele dos demais. Alguns você já conhece, né? Você já ouviu pelo menos falar. Oxigênio, ferro, hidrogênio são compostos de átomos de oxigênio, ferro e hidrogênio. São átomos com características distintas, e a gente vai ver quais elas são no futuro, e consegue diferenciar eles dos outros. E uma substância nada mais é do que compostos que se originam de combinações de átomos diferentes. Então, por exemplo, a água, ela vem da junção de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. O gás carbônico, de um átomo de carbono e dois de oxigênio. E por que eu estou focando tanto nisso agora? Porque a maioria dos problemas de química, ou de aprendizagem, de ciência de modo geral, não vem da capacidade da pessoa ou o quanto ela estuda, mas tem a ver com o quanto ela consegue entender da linguagem. A química, principalmente a química comparada com outras ciências, tem muitos termos que são só dela. E não entender esses termos é a mesma coisa de que não conseguir entender o que se fala. Então não é um problema de entendimento, é um problema de comunicação. Não adianta nada você querer ir para uma aula de alemão e entender as coisas se você não sabe alemão. Do mesmo modo que não faz sentido tentar ensinar química se você não tem noção dos conceitos da química. Por isso, a gente vai ver não só definições de termos, como a gente vê aqui, mas também como a química usa esses termos para representar coisas. Átomos, por exemplo, são muito fáceis de representar. A química já tem um sistema próprio de representação, que não tem muito como ensinar, porque é um sistema de letras, de representação por letras, que já está definido. Por exemplo, o oxigênio é representado por O, hidrogênio por H, ferro por Fe, e atenção nesse aqui, F maiúsculo, E minúsculo, e assim por diante. Todos os elementos químicos têm alguma espécie de selo que identifica eles. No caso do oxigênio e hidrogênio, são representados apenas por uma letra, né? O e H. Alguns outros vão ser representados por um conjunto de duas ou três letras, né? O ferro, por exemplo, ele é representado como Fe. Mas aí, de novo, a parte que importa. Nesse tipo de representação, nesse caso em que mais de uma letra é usada, a primeira sempre vai ser maiúscula e o resto vai ser minúsculo. Que nem no caso do ferro
F é maiúsculo, E é minúsculo. E em qualquer caso em que um elemento é representado por duas ou mais letras, isso é obrigatório. A primeira sempre maiúscula e todas as outras minúsculas. E se substâncias são combinações de átomos, como que a gente pode representar eles, né? Se substâncias são combinações de elementos, como que a gente pode representar eles? Na verdade, a ideia é bem simples. A gente tem que, mostrar quais são os átomos que estão ali, e 2, as quantidades desses átomos. Por exemplo, a água, que nem a gente falou antes, é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Hidrogênio é representado por H e oxigênio por O. Logo, o modo de representar a água é H2O. Esse número pequeno, né, esse 2 pequeno do lado do H, representa a quantidade de hidrogênios presentes na substância. E por que o O não tem número? O O não tem número por simplificação. Sempre que a quantidade de elementos, né, daquele elemento na substância for igual a 1, a gente não precisa colocar um número. Ou seja, quando você bate o olho e vê H2O, você, bem dizer, vai entender, né, com o tempo, que esse O sozinho significa que só tem um dele. A gente poderia escrever H2O1? Poderia. Dá mais trabalho, é um pouco mais confuso. Então, sempre em que a gente puder simplificar as coisas, a gente vai simplificar. Então, H2O1 não está errado. Mas como o 1 não precisa escrever, a gente fica só com H2O. E quando você consegue perceber a quantidade de elementos e como a gente pode organizar eles, você consegue entender como que a gente consegue chegar naquelas 50 milhões de substâncias. O número de combinações é quase infinito. Nem todas são possíveis, mas mesmo as possíveis já representam uma quantidade de combinações muito grandes. E as reações vão gerar isso, né? As reações químicas vão ser o que vão gerar essas novas substâncias. Mas na verdade você já sabe o que é uma reação química. O nosso mundo ele é feito de reações químicas. Então você sabe o que é. Por exemplo, o nosso corpo ele é uma junção de centenas e centenas de reações químicas. Nossa vida é movida à reação química. A mais famosa relacionada à vida provavelmente é a respiração das células, né? Em que a gente ingere açúcar, glicose no caso, especificamente, que reagindo com o oxigênio que vem da respiração, o gás oxigênio que vem da respiração, vai gerar gás carbônico, água e energia. Nesse caso, de novo, agora só atentando para os termos, né? Essa seta representa a transformação. Ela está falando o seguinte: as coisas que estão vindo antes da seta estão gerando as coisas que estão depois da seta. Então, glicose com gás oxigênio vai gerar gás carbônico e água. Além disso, um pouco mais de termo só para ficar um pouco mais fácil de entender no futuro. As coisas que vêm antes da seta são as coisas que vão originar o que vem depois da seta. Elas vão se misturar e gerar essas substâncias. Um termo mais científico para falar isso é reagir. Elas vão reagir entre si para formar novas coisas. E se elas vão reagir, elas são chamadas de reagentes. E as coisas que vêm depois da seta são os produtos da reação. Eles foram produzidos. Logo, o que vem depois da seta é chamado de produto. Então, gás carbônico e água são os produtos da reação entre glicose e gás oxigênio, os reagentes. No caso, isso aqui realmente traz um pouco de informação, mas a gente não tem muita informação sobre a composição das coisas, né? Do que é composto a glicose, do que é composto o gás oxigênio ou a água. Vamos começar a traduzir as coisas para a linguagem química. Aquela mesma reação de trás a gente pode representar assim. Agora, essas aqui são as fórmulas das substâncias. Agora eu consigo ver do que elas são feitas. Então, quais são os tipos de informação que a gente pode tirar a mais desse sistema, que é o químico, para esse sistema de representar que é o genérico, né? O que eu consigo saber olhando isso? Primeiro, a linguagem química, ela me dá a vantagem de saber quais são os átomos presentes em cada substância.
Por exemplo, o C representa carbono, o H representa hidrogênio e o O representa oxigênio. Eu consigo ver que eles estão espalhados por todos os reagentes e produtos. Segundo, eu consigo saber a quantidade de cada átomo em cada substância só olhando. Por exemplo, a glicose, que pode ser representada por C6H12O6. Eu consigo ver que ele tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. O CO2, que é o gás carbônico, ele tem 1 carbono e 2 oxigênios. Sempre lembrando que quando não tem o número do lado da letra, é porque a quantidade é igual a 1. Como o C está sozinho, então no CO2 a quantidade de carbonos é igual a 1. E terceiro, a quantidade de cada substância na reação. Você pode perceber que tem os números pequenos, né, que estão do lado de cada átomo, de cada símbolo, e você tem números maiores que estão quase que multiplicando essas substâncias. Essa multiplicação representa o quanto que eu tenho daquilo na minha reação. Então, por exemplo, a substância CO2, gás carbônico, de acordo com essa reação, eu consigo gerar 6 dela. 6 CO2. Então, a gente consegue aplicar o mesmo raciocínio para a água, né? Para o H2O. Então, a substância H2O, água, que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, é gerada 6 vezes. A gente tem 6 dela. Ah, mas e a glicose e o gás oxigênio, que não tem nenhum número do lado? Do mesmo jeito que quando você não tem um número do lado do átomo pequeno, representa que você tem um daquele elemento, né, um átomo daquele elemento na substância, quando a gente não coloca nenhum número do lado esquerdo dessa substância, isso significa que a quantidade dela na reação é igual a 1. Então, com isso, a gente consegue saber que uma glicose e um gás oxigênio vai dar origem a 6 gás carbônico e 6 águas. Certo? E com isso a gente consegue chegar na principal regra das reações químicas. Então, vamos olhar de novo essa reação e vamos ver se você consegue perceber uma coisa. Olha a quantidade de coisas que a gente tem, de um lado e de outro. Para facilitar a nossa vida, vamos ver uma tabela. Aqui a gente tem os 3 elementos que estão na reação, no lado esquerdo, né, na primeira coluna, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E a gente tem 2 colunas do lado, a quantidade de cada elemento nos reagentes e a quantidade de cada elemento nos produtos. Vamos começar pelo carbono. No lado dos reagentes, o único composto, né, a única substância que tem carbono é a glicose. C6H12O6. Se é C6, quer dizer que eu tenho 6 carbonos. E no lado dos produtos, só o CO2 tem carbono. E eu tenho 6 CO2. Se eu tenho 6 CO2, eu tenho 6 carbonos. 6 vezes 1 é igual a 6. Vamos ver agora o hidrogênio. O único composto que tem hidrogênio no lado dos reagentes, antes da seta, é também a glicose. C6H12O6. H12 significa que eu tenho 12 hidrogênios. Do lado dos produtos, o único que tem hidrogênio é a água. 6H2O. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Eu tenho 12 hidrogênios nos reagentes e 12 nos produtos. Por fim, o oxigênio. Vamos dar uma olhada nos reagentes. A glicose tem 6 oxigênios. E o O2 tem 2 oxigênios. Só que eu tenho 6 dele, né? 6 vezes 2 é igual a 12. Então eu tenho 12 oxigênios vindos do gás oxigênio, 6 vindos da glicose, 12 mais 6, 18. Do lado dos produtos, 6 CO2, 6 vezes 2, 12 oxigênios, que tem nesse 6 CO2. A água só tem um oxigênio, 6 vezes 1 é igual a 6. 12 mais 6, 18. Então, olhando essa tabela e depois de fazer essa contagem, a gente consegue perceber uma regra muito importante para a gente ao longo de toda a química. A quantidade de átomos de qualquer átomo e de qualquer tipo, de qualquer elemento. Na reação, os produtos e reagentes é sempre igual. Ela não muda.
O que eu tenho de carbono de um lado, eu tenho do outro. O que eu tenho de hidrogênio de um lado, eu tenho do outro. E o que eu tenho de oxigênio de um lado, eu tenho do outro. Eles podem estar reorganizados, né? Eles podem se apresentar de formas diferentes, ligados a coisas diferentes e organizados de maneira diferente. Inclusive, é isso que gera substâncias novas, os produtos. Mas a quantidade de cada elemento, de um lado e de outro, é igual. E por que isso? Quem viu a aula 2 sobre o átomo sabe que o primeiro modelo atômico concebido foi o modelo de Dalton, que diz que os átomos são esferas indivisíveis, maciças e indestrutíveis. Né? São como bolinhas, esferas, bolas de sinuca ou bola de gude, você escolhe. Ela é a base, esse modelo é a base dessa regra. Se os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, eu não consigo nem sumir com eles, né? Não consigo quebrar eles no meio, nem aparecer com eles do nada. E essa regra, ela pode ser simplificada, né, numa frase. Não me aparece com um átomo novo e nem me some com o átomo antigo. Se eu comecei com 6 carbonos, eu acabo com 6 carbonos. Se eu comecei com 6 hidrogênios, eu acabo com 6 hidrogênios. E se eu comecei com 18 oxigênios, eu acabo com 18 oxigênios. E essa descoberta ela não é nova. Na verdade, já tem quase 250 anos. No século XVI, um francês, um químico físico chamado Lavoisier, tem esse mesmo pensamento e conduz experimentos fechados, né, em ambientes fechados, como se você colocasse uma tampa em cima, para ver se a massa do sistema variava no final da reação, ao longo da reação. Né? Então, por exemplo, se ele começa nessa reação com 200 gramas no começo, somando glicose e oxigênio, ele queria ver se no final ele continuava com 200 gramas. Se ele colocasse 100, ele queria ver se ele continuava com 100 no final. E assim por diante. Então, ele faz esse experimento e ele vê que essa massa total realmente não varia. Não importa o que ele fazia, não importa a reação que ele procedesse, né? Não importa a reação que ele conduzisse dentro daquele pote, daquele sistema com uma tampa fechada, a massa não variava. Então, se ele começava com 200 inicialmente, 200 gramas, ele ia acabar com 200 gramas. Se ele começasse com 1 quilo, ele ia acabar com 1 quilo. E com isso, ele consegue chegar no segundo princípio, que junto com o princípio da conservação da energia, vai ser a nossa base para entender quase tudo. Você vai ver que quase todos os problemas da química conseguem ser resumidos a uma junção desses dois princípios. Que alguns, lógico, algumas situações mais que outros, mas de modo geral todos vão se resumir a entender esses dois conceitos. O princípio da conservação da energia, que a gente viu na aula 1, e o princípio da conservação das massas, que ficou conhecido como Lei de Lavoisier, que é o nome do cara que descobriu esse princípio. Se você conseguiu entender o princípio da conservação da energia, que a gente viu na aula 1, que a energia não varia, e que existe também a conservação das massas, que está ligado com esse modelo atômico de Dalton que a gente viu na aula 2, você entendeu quase tudo de química de ensino médio. Falta só a gente começar a ver como que esses dois se juntam para levar esse entendimento, que a gente vai fazer muito em todas as próximas aulas. Gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter participado aqui, muito obrigado por ter comparecido, visto essa aula. Se você achou que ela te ajudou, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, deixa algum feedback para eu saber como que vocês estão achando que essas aulas estão te ajudando ou não, ou como elas poderiam te ajudar mais. Se você acha que ela te ajudou, compartilhe isso com alguém, com certeza alguém que você conhece tem problema com isso. E se você quiser ter mais conteúdo sobre como estudar química, como estudar de modo geral e como aprender melhor, eu tenho o perfil, a gente tem aqui o perfil do canal no Instagram, que vai estar aqui na descrição, dá uma olhada lá, deixe seu comentário, vamos ver o que a gente acha e se a gente consegue descobrir mais coisas juntos. Porque, como eu sempre falo, sem química não tem solução. Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na aula 4, até a próxima.